A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre o exemplo do cristão. Esta dinâmica ela tem como objetivo promover uma reflexão sobre a importância de ser um exemplo de cristão para as futuras gerações, para cristãos que estão começando agora. Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Vai precisar de papéis, canetas, tá? Cartolinas ou folha de papel e Bíblia, né? Bíblia para os seus alunos. Então você vai começar essa dinâmica com uma breve oração, convidando a presença de Deus para a dinâmica e depois apresentar o tema central da dinâmica, que é ser um exemplo de cristão para as futuras gerações. Em seguida, você vai pedir aos seus alunos que escreva em um papel os valores cristãos que consideram mais importantes. Lógico que antes você vai entregar papel para todos os seus alunos, né? Papel e caneta, para que eles escrevam, tá? Os chamados valores cristãos que eles consideram mais importantes. A partir daí, você vai formar grupos pequenos para que eles, em seguida, depois de terminar a escrita, né, do que eles fizeram, compartilhar os seus valores e discutirem por que escreveram cada um. Entendeu? Então, eles copiam os valores que eles consideram importantes. Em seguida, você forma pequenos grupos e eles vão compartilhar entre si esses valores e discutirem, né, porque eles escolheram cada um daqueles valores. Bom, a partir daí, você vai selecionar também passagens bíblicas que abordem exemplos de Cristo em sua vida terrena, na questão de valores que servem como exemplo para nós como cristãos. Então você tem vários exemplos e eu vou colocar aqui 12 textos bíblicos com exemplos de atitudes, de valores que Cristo foi exemplo aqui na Terra. Por exemplo, amor ao próximo, humildade, perdão, serviço desinteressado, compaixão, justiça e misericórdia, obediência à vontade de Deus, fé e confiança em Deus, tá? Ensino por meio de parábolas, pureza de coração, respeito pelas autoridades, viver em comunhão com Deus. Então são vários exemplos que Jesus tem e que você pode usar na sua dinâmica. Bom, eu vou colocar, como eu disse, esses versículos juntamente com a palavra que é destacada, que eu falei, tá? Junto com o versículo, para que você possa usar e possa usar também outros, caso você queira utilizar, tá certo? Muito bem. Aí você vai distribuir papel e caneta para os seus alunos. E aí você vai pedir que os seus alunos escrevam algo que represente o exemplo de cristão que eles desejam ser para as futuras gerações. Pode ser palavras, pode ser versículos, né, que expressem os seus valores, tá? Então depois que eles escreverem, eles vão se voltar para o grupo, mais uma vez. Cada participante vai compartilhar com o grupo aquilo que ele escreveu e explicar cada uma das suas escolhas que foram feitas. Abra espaço para reflexões sobre como cada um pode ser um exemplo de cristão em sua vida cotidiana. Será muito interessante que os alunos, depois de estarem ali no grupo, aquilo que eles acharem mais interessante, eles podem passar tudo para uma cartolina. Tudo que foi apanhado, tudo que eles acharem mais interessante, passar todos os apanhados para uma única cartolina, tá? Terminou essa parte, aí agora você, como professor, vai pedir que apresentem a cartolina do que eles escreveram, né? E cada aluno ali naquele grupo vai apresentar um compromisso prático que eles pretendem assumir para ser um exemplo de cristão para a igreja, para a sociedade como um todo, certo? E aí você vai encerrar a dinâmica explicando que à medida que nós caminhamos nesta jornada de fé, nós somos chamados não apenas a crer em Deus,
a crer em Cristo, mas também a viver de tal maneira que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho em nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos chama à santidade. E essa santidade não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas principalmente para inspirar, para orientar aqueles que estão ao nosso redor. Em 1 de Pedro 1, versículos 15 e 16, nós somos lembrados de que Deus é santo. E Ele nos chama a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Ao vivermos vidas consagradas, nós estamos moldando um caminho para gerações que vão nos seguir. Cada ação, cada palavra, cada decisão que nós tomamos como cristão, ela reflete os nossos valores e as nossas crenças. É vital transmitir esses valores aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que estão ao nosso redor, nos observando, na igreja, em todos os lugares. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nós somos instruídos a ensinar diligentemente a palavra de Deus aos nossos filhos, falando dela em casa, no caminho, ao deitar. Nós somos os guardiões da fé, que devem compartilhar o tesouro da verdade bíblica com as gerações futuras. A nossa influência como cristão vai além das nossas famílias. Nós somos também chamados a ser sal da terra e luz do mundo, de acordo com Mateus capítulo 5, versículos do 13 até o 16. Ao sermos exemplos fiéis, nós contribuímos para a edificação da igreja. Uma vida transformada pelo amor de Cristo não passa despercebida. Ela se destaca como um farol, atraindo outros para a graça redentora de Jesus. As futuras gerações, elas enfrentarão desafios que desconhecemos, mas nós podemos prepará-las ao vivermos com resiliência no meio das adversidades. O nosso testemunho de confiança em Deus durante os tempos difíceis fala muito mais alto do que qualquer discurso que venha de nossa parte. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Nós podemos ser afligidos, mas não desesperados, perplexos, mas não desanimados. Ao perseverarmos com fé, inspiramos outros a fazer o mesmo. Em conclusão, eu quero dizer para você, ser um exemplo de cristão para as futuras gerações. Ele é um chamado que transcende o individualismo. Nós somos parte de um grande chamado de fé e cada capítulo de nossa vida contribui para o todo. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, viver de maneira que, ao olharem para nós, as futuras gerações vejam o amor, a verdade, a esperança que é encontrada em Cristo. Que a nossa caminhada de fé seja um mapa que conduza os outros ao coração de Deus. Que o Senhor Jesus nos conceda graça e sabedoria para vivermos como verdadeiros exemplos de cristãos para as gerações que estão por vir. E aquelas que já estão no mundo presente convivendo conosco, tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.